Olá pessoal, Hello! sejam bem-vindos ao Café com os Primos. Estamos de volta! Meu nome é o Anderson. Eu sou o Luan. Hoje a gente vai discutir, o Testiculando com o livro Violência, do Zizek, Slavoj Zizek. O Slavoj Zizek ele é um filósofo, psicanalista esloveno, já escreveu mais de 50 livros, muitos publicados aqui no Brasil também. É um autor super controverso, um crítico social da contemporaneidade, do capitalismo. E principalmente muito polêmico. Muito. Né? Inclusive, Mete palavras. as ideias, exatamente, as ideias, as falas, o que o Slavoj Zizek defende é muito violento. A violência no sentido mais amplo e geral da sua etimologia, da sua palavra, do seu significado mesmo, no sentido de um fenômeno biopsicossocial, de cultural também, de algo que está na natureza, talvez, algo que está na natureza inclusive do ser humano, talvez, lembrando que ele é um filósofo, então por mais que ele tenha afirmações muito contundentes, violentas, nada que não possa ser refutável ou questionável. Sim, com certeza. Lembrando que ele é um filósofo e o princípio da filosofia é o questionamento e a dúvida. Exatamente. E é interessante porque as referências dele por toda a obra é tanto Marx, Hegel, Lacan, ele traz o Badiou, cita outros autores da literatura também. E eu lembro que eu li numa revista, uma vez uma reportagem, falando que ele é o filósofo mais perigoso do mundo, atualmente. A capacidade dele de desconstruir e de mover grupos, movimentos, militantes, é muito grande. Quando teve um movimento, se não me engano, em 2011, que foi a ocupação de Wall Street. E ele foi lá e fez um manifesto, na rua mesmo, todo mundo junto com ele. Então a gente já viu no Brasil aqui, algumas vezes. Porque ele é violento, ele é incisivo nas suas falas e nas suas ideias, não só no livro, mas na prática mesmo. As entrevistas então, dele. Vou comentar isso agora. As entrevistas que a gente nota do Zizek, você vê uma figura extremamente revoltada com as coisas, com as pessoas, com as falas, com os discursos, com as relações, com tudo que você possa imaginar, inclusive com ele mesmo. Não, ele critica, ele se revolta com o que ele fala. Ele entra em debate com todos os pensadores, super crítico do capitalismo, do liberalismo, da própria esquerda, que ele também defende, critica. E assim, ele nasceu em 49, está com 71, quando está bem amargurado da bem vida. amargurado da vida, você olha pra cara desse e vê se está acabado. Assim, tá com a cara de... Então assim, é um livro super interessante, referência no que se refere à violência, e também relações de poder. Para mim realmente nos últimos tempos é o melhor livro escrito sobre isso. Uma leitura muito, por mais que seja um livro curto, direto, é uma leitura bem difícil. É uma leitura difícil de você digerir, porque você vai lendo... Você está inserido, Porque você está inserido, e são terminologias, são análises que ele vai fazendo, muito denso, que às vezes é difícil de você... Não é tão palatável, Por mais que a gente até entenda a violência, veja a violência, mas a gente ainda está muito... O Zizek mostra pra gente nesse livro que a gente ainda está muito no raso da poça, da violência. Acha que é uma poça, sendo que na verdade é um grande lago. Você acha que você defende o contrário, você está exatamente legitimando, fazendo a coisa. Então aí a gente fez aqui separando alguns trechos interessantes para a gente ir discutindo, porque é denso mesmo, e é até curioso, porque é um livro de 200 páginas aproximadamente, tem livros dele que tem 800, quase 1000 páginas, Esse é um livro curto, mas eu acho que assim, até antes, Mano? É bom a gente comentar, assim, quando eu falei ali no início sobre
o sentido amplo, né, de violência, é interessante a gente falar que a gente não está falando de um só tipo de violência, que geralmente a pessoa está falando de violência, automaticamente violência física. Não. Né? Violência é qualquer coisa que rompe, né? Qualquer coisa que tem uma ruptura abrupta de uma determinada realidade. Né? Um parto é algo completamente violento. O né? sexo é violento. O sexo é violento. As relações amorosas são violentas. Ah, mas você está falando só com relação ali à violência doméstica, à violência familiar? Não. Né? O fato de ser, às vezes, um poder de uma pessoa sobre outra, isso é algo violento, né? Porque você coloca em xeque a liberdade de alguém, né? Você coloca na parede a filosofia de vida de uma pessoa, né? Então, se você está se relacionando com alguém num círculo de amizade, por exemplo, aquele papo, às vezes eu não vou entrar em determinado assunto com você, para a gente manter a nossa camaradagem, isso é completamente violento, né? É uma violência sua comigo e de mim comigo mesmo, né? No sentido de que eu estou me cerceando de determinadas coisas, eu estou me cerceando da minha liberdade. Volta inclusive naquela ideia da liberdade, né, do nosso vídeo anterior, né, que a gente gravou, né, onde começa e onde termina, se nunca termina, se nunca começa, se está caminhando os dois juntos. E junto também ao episódio da questão da tolerância, da intolerância. Ou intolerância. Né? Então é curioso, porque realmente quando a gente vê esse linear, é igual quando a gente estuda a questão do trágico e do belo, né, o cômico e o ofensivo, né, é exatamente por aí. O drama é a comédia, né? Sempre essa balança vem a violência de novo. Se essa balança está mexendo, esse movimento é um movimento violento, porque ele está desestabilizando uma determinada ordem, ele está desestabilizando algo que estava posto antes de um determinado jeito e agora abruptamente está sendo posto de uma outra forma. Então a violência está nesse caminho, né? Então a análise que o Zizek faz de violência é nesse sentido, né? E aí ele vai começando entrando nos meandros dessa violência, dessas relações entre as pessoas e principalmente dos governos, da economia, né, dos poderes, as instituições, né, que com relação ao governo, que ele vai chamar de violência sistêmica, né, esse poder que o governo tem sobre o ser humano. E que ele traz também a questão religiosa. É pro bem dele, eu estou te fazendo essa violência, mas pro seu bem. Né, estou te limitando disso aqui, mas é pro seu bem. Né, eu estou te violentando agora para você não ser violentado pior depois. Você sabe o que é curioso você falando disso, que eu estrago o Zizek? Na obra dele no geral, assim, que eu já li, né, muito, de certo modo, por mais que ele é muito radical nas teses dele, e ele propõe mesmo, ele faz proposições, ele coloca para depois entrar em ato. Né? Por isso que dói, às vezes ele dói. E sim, mas de certo modo ele é um super defensor da democracia, porque ele prega exatamente essa tensão das ideias. Né? Para ele não pode estar fora em nenhum momento. Então por isso é que é muito controverso, né? Ao mesmo tempo que ele é super radical, tem hora que ele defende certas espécies de violência na sociedade, né? Ele cita vários. Essa dicotomia está dentro dele mesmo, e ele revela essa dicotomia relacionada à violência dentro da gente, no sentido de que algo que ele defende muito. Ao mesmo tempo que nós abominamos a violência, a gente defende, gosta e reforça a violência. Né? A gente abomina que fulano bata em ciclano, mas ao mesmo tempo, caso a gente veja fulano batendo em ciclano e veja um motivo, a gente está defendendo, a gente está gostando que aquilo ali esteja acontecendo. Então, essa dicotomia, ele revela essa dicotomia dentro da gente, né? Que ao mesmo tempo que a gente abomina completamente a violência, mas ao mesmo tempo, exatamente enquanto a gente diz que abomina a violência, a gente está defendendo a violência, né? E inclusive até, por isso que é violenta, eu falo que é violenta a fala dele, gostando disso. Gostando dessa violência. E vários pensadores defenderam mesmo essa coisa da crueldade humana, né?
E quando ele traz depois a questão da violência da linguagem, né? Que é simbólica. E aí seria importante citar assim, essa frase aqui do George Orwell, que é: as pessoas dormem tranquilamente à noite porque existem homens brutos dispostos a praticar violência em seu nome. Observa. Né? Então eu sou assim, né? Você é um covarde, então vou delegar, terceirizar que o outro faça por mim. E isso garante a balança, né? Mas eu me satisfaço, eu lembro daquele filme Uma Noite de Crime. Você está sendo conivente com ela. Você está gostando dela. Da mesma forma, eu lembro daquele filme Uma Noite de Crime, que o Zizi também é um crítico do cinema, né? Ele cita sempre muitos filmes e traz quanto metáfora, para representar. Aquele livro dele também, Bem-vindo ao Deserto do Real, né? Que ele cita até o Matrix, ele sempre está com essas problemáticas. Então assim, o livro Violência foi escrito em 2007, foi publicado aqui no Brasil em 2014, então é muito recente. Né? É curioso, né? Você usou ele na sua dissertação. Né? Que foi em 2018, né? Eu defendi em 2019, mas desde 2018 ele já estava ali. Né? Então observe, livros dessa magnitude faz a gente desconstruir uma série de saberes que a gente estava sistematizando e gerar novos. É impressionante mesmo, porque ele vem rompendo, né? Sim. Então assim, no primeiro que a gente pode iniciar é quando ele começa citando, diferenciando a questão da violência subjetiva e objetiva. Aí ele traz na página 17 assim: eis o ponto de partida e talvez até mesmo o axioma do presente livro. A violência subjetiva é somente a parte mais visível de um triunvirato que inclui também dois tipos objetivos de violência. Em primeiro lugar, há uma violência simbólica, encarnada na linguagem e em suas formas, naquilo que Heidegger chamaria a nossa casa do ser. Como veremos adiante, essa violência não está em ação apenas nos casos evidentes e largamente estudados, de provocação e de relações de dominação social que nossas formas de discurso habituais reproduzem. Há uma forma ainda mais fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, a imposição de um certo universo de sentido. Em segundo lugar, há aquilo que eu chamo violência sistêmica, que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político. A violência subjetiva ela é aquela violência que ela está diluída na gente, ela está diluída dentro da gente, ela está diluída nas nossas relações entre as pessoas, né? Nas nossas relações de poder entre um grupo, uma peça e outra, né? Que às vezes está ali se sacrificando em detrimento de outra, né? E por aí vai. Então, essa violência subjetiva que está diluída, ela vai estar diluída em quê? Nas falas, nas ideias, né? Você vai saber falar melhor que eu nos símbolos, nas imagens, né? Quando Freud vai analisar os tópicos, né? Então, todos esse sistema de códigos, sistema de símbolos, o discurso, a fala, e quando a gente fala a violência na linguagem, né? Não necessariamente é a ofensa, o xingamento, o palavrão, o insulto, não isso, mas o que está por trás disso, né? Que são todos os seus discursos e as suas ideias e os seus princípios que te movem ao ponto de insultar alguém ou te defender alguma coisa completamente sem precisar xingar. Ou mesmo o seguinte, mais para frente ele vai trazer até a visão cristã, que a gente depois entra um pouco, que é assim, como a linguagem é o que nomeia as coisas e atribui sentido, quando você dá um nome e cria uma categoria, automaticamente você já é no oposto, né? Quando a gente estuda a linguística de Saussure, né, não tem como você não ver o oposto. Né? Então, para a gente falar do mal, a gente precisa falar do bem. Para falar de Deus, tem que falar do diabo. Né? Então, como se fosse essa junção dos opostos. Isso vem desde as primeiras ideias lá do Zizek, né? Para você primeiro amar o belo, você tem que amar a merda. Sim. Fala merda mesmo, lixo. Você tem que amar o lixo, né? Para depois você amar a limpeza. Você tem que amar primeiro as coisas ruins, né? Aquilo que te faz mal, para depois... E sabe que a gente pode vincular essa violência subjetiva também? Com aquele episódio nosso da Hannah Arendt, que o julgamento de Eichmann, né? Como que aquilo ali está super naturalizado, validado, né? Dentro de
uma configuração moral, né? Bem, bom você lembrar disso, né? Que vai nisso. O Eichmann, né, nesse episódio que a gente gravou sobre a banalidade do mal da Hannah Arendt, em nenhum momento ele se mostra como um ser estereotipadamente violento. Sim. Um cara que está ali, conversando, falando, não, eu fiz isso, eu não matei ninguém, eu sou só um burocrata. Né, que ela vai chamar, chegou um ser débil. Sim. Né? Então a violência está nesse caminho. Né? Não necessariamente aquela coisa objetivadamente violenta, na cara que está sendo E para violenta. vocês terem uma ideia, que eu lembrei aqui, que o próprio Zizek cita no livro, você vê o quanto que ele é radical e controverso, né, polêmico. Ele fala que Hitler não foi suficientemente violento, ele diz. E ele coloca, não no livro, mas tanto na entrevista dele no Roda Viva que ele deu, que ele acha que Gandhi foi mais violento que Hitler. Então, entende como que ele é polêmico? Super controverso. Se você faz uma fila, um atrás do outro, para colher sal, contra um sistema inteiro, né? Proporcionando, vamos dizer assim, deixando aquelas pessoas numa situação de violência também, né? Onde os guardas britânicos entrariam ali e desciam o cacete. Sim. Mas o cara estaria ali. Aquilo ali é um rompimento completamente abrupto, violento. Sim. E ele compara o Hitler ao Stalin, né, falando que o Stalin foi muito mais, né, a capacidade dele. Ele diz que o Hitler ainda queria manter o capitalismo, né, ele fala, já o Stalin não. E aí ele cita assim, ó, na mesma página em 17, né, a questão é que as violências subjetiva e objetiva não podem ser percebidas do mesmo ponto de vista. A violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de um grau zero de não violência. Isso que é interessante, esse pano de fundo de grau zero. É percebida como uma perturbação do estado de coisas normal e pacífico. Contudo, a violência objetiva é precisamente aquela inerente a esse estado normal de coisas. A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero, contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento. Assim, a violência sistêmica é, de certo modo, algo como a cérebro e matéria escura da física. A contrapartida de uma violência subjetiva, visível, pode ser invisível, mas é preciso levá-la em consideração se quisermos elucidar o que parecerá de outras formas explosões irracionais de violência subjetiva. Isso evidencia também a dicotomia. Né? Se você tem um grau zero de não violência, de total passividade, no entanto, o que mantém esse grau zero é uma violência invisível, então não está totalmente no zero. Né? Porque ainda assim, mesmo que esteja invisível e diluído, né, essa violência está presente, lá, como um vírus. Como um Sim, vírus. porque quando ele diz dessa forma, é como assim, para nós, né, meros mortais, que não está lá no poder, movimentando a máquina, né, como a gente não visse isso. A gente sofre efeitos, consequências, né, isso nos move. E a gente está subjugado a isso, né? Total. Que ele vai dar muita ênfase, no caso também, o que ele vai chamar de violência sistêmica ali, que ele coloca no final. Isso. Que é essa violência da instituição política e da instituição econômica. Né? Então é a ideia, aí retomando ali o George Orwell, né? Como por exemplo o livro dele, 1984, né? É um sistema governamental completamente violento, com o grande irmão, o Big Brother, né? O Big Brother, que num sistema completamente violento de não liberdade, garantiu uma passividade, um ambiente pacífico, né? Um ambiente de paz, um ambiente de uma liberdade vigiada, né? Onde essa liberdade vai ser garantida a partir de uma violência que vem do sistema. Né? Então o Zizek ele vai colocar o sistema, né, independentemente de vertente política, né, ele coloca apenas o sistema, né, apenas o sistema governamental, seja ele qual ideologia que seja, como algo completamente violento,
que tem o uso da violência legítimo, vamos botar assim, como uma violência comprada para os demais como uma violência necessária para garantir a não ocorrência de outras violências, né? Então, se você tem um governo que detém o militarismo, por exemplo, né? Você tem um controle de uma violência, né? Se você tem um governo com um sistema de leis, de direitos e deveres, né? Esses deveres vão ser colocados de forma violenta, porque você vai ser punido caso você não cumpra com esses deveres, né? E, inclusive, o não cumprimento desses deveres, e o próprio cumprimento desses deveres também, podem gerar outras reações, outras relações de poder que também são violentas, né? Como um grande efeito dominó, assim, né? É interessante, porque por Zizek, a última mutação do capitalismo que a gente vive atualmente, para ele, se isso não for destruído, ele coloca, o próximo é o fim dos tempos mesmo. É o Apocalipse colapso. mesmo. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Porque a segregação aumenta, né? Exclusão. Cada um por si. Eu lembrei até do conceito, estava estudando ontem em grupos canais, o conceito de necropolítica, né? Que a colega trouxe, né? É mais ou menos isso. Né? E aí ele vem para outra parte, que é a questão da violência sistêmica, ou a indiferença do capital. É interessante isso. Aí ele diz assim, ó, na página 25, quando chamamos a atenção para milhões de pessoas que morreram devido à globalização capitalista, da tragédia do México no século XVI ao Holocausto do Congo belga há cerca de 100 anos, a responsabilidade tende a ser, em larga medida, negada. Tudo parece ter acontecido como resultado de um processo objetivo, que ninguém planejou nem executou e para o qual não houve um manifesto capitalista. Interessantíssimo isso. Você não tem um manifesto capitalista, né? Ele acontece, ele renasce e acontece, ele nasce e renasce. Então, como se fosse assim, evolui e acontece. É globalizado, mas ninguém tem nada a ver com isso. Você se vira com o seu problema, né, territorial, e o governo, isso ameaça o mundo. Né? E o sistema controlando isso, né, ele detém de fato o poder da morte e a vida das pessoas na mão. Né? O poder da morte e a vida das pessoas na mão. Então, qualquer decisão tomada pelo governo, dados aí as devidas circunstâncias, vão definir quantas pessoas vão morrer e quem são essas pessoas, né? E quem são essas pessoas? E tanto esse quantitativo quanto essa peneira, né, de quem é que vai, né, vai ser determinado pela ordem capitalista, né? Então ele está ali num de mão dada de fato com o outro, né? Sim, o que eu estou pensando aqui, quando você foi falando, vem na cabeça na hora os últimos filmes, o quanto que trata da redução da superpopulação. O que tem aí nessa coisa do todo que a gente vive. Então, assim, eu observo que, de certo modo, ele está defendendo aqui um princípio muito de coletividade, que outros autores também já defenderam, que é uma responsabilidade mesmo do povo, né, da sociedade no geral, e não só, né, políticas focais, né, cada um na sua, mas a gente só vai fazer união quando for econômico. A gente vai negociar, aí a coisa... Negociar e a gente vai negociar quando dói no bolso. Então, aí a gente entra exatamente nessa parte aqui que ele critica dos comunistas liberais, né? Ele fala que é um grande problema hoje, assim. E aí, aqui ele fala o quê, né? Esses comunistas liberais seriam, ao mesmo tempo, essas pessoas que pregam a antiviolência e a harmonia, né? E aí ele cita alguns bilionários filantrópicos de ajudar a humanidade, mas que são exatamente eles que causam uma série de problemas, né, sérios no mundo, mas eles que têm o poder e ainda são admirados por isso. Aí ele traz uma certa espécie de esquerda, né, universitária, né, de estudante, como se não tivesse peso, mas só está alimentando, mas se for para mexer no seu, não quer. Não mexe. Eu lembrei até entrando para parte pop da coisa, assim, você tem um personagem da DC Comics que é o Pacificador. Ouviu falar nele? Não. Pacificador, o próprio nome diz, é o pacificador, ele quer a paz. Nem tem que usar força. Então ele dá uma peia em todo mundo, né?
prol da paz, né? Então, quando o Zizek traz, né, essa crítica ao comunismo liberal, né, é aquilo que a gente comentou, ele critica todo mundo, independentemente da vertente política. Né? Ele acabou de criticar o capitalista, criticando o comunismo. Né? Então, a própria filantropia, por exemplo, né, que ao mesmo tempo que vende esse discurso de caridade, essa coisa humana, religiosa também, né, mas ao mesmo tempo faz a manutenção desse sistema que faz essa caridade continuar sendo necessária. Né? E por que, né, pessoal? Esse problema poderia ser resolvido rápido. E por quê, né? Porque o capitalismo ele sempre vai ser piramidal. Né? Ele sempre vai ser piramidal. Qualquer tentativa de horizontalizar, né, tornar mais transversal a coisa. Você vai tirar o poder de alguém e isso vai acarretar um problema. Aí ele diz assim, né, na página 36, os comunistas liberais são hoje o inimigo com que se defronta qualquer tipo de luta progressista. Todos os outros inimigos, fundamentalistas religiosos e terroristas, burocracias estatais ineficazes e corruptas, são figuras particulares, cuja ascensão e queda dependem de circunstâncias locais contingentes. Então, olha como que é como se fosse quase um cavalo de Troia, né? Desconfiem desses que se dizem muito santos, né, caridosos. Desconfiem de todo mundo, inclusive da gente. Principalmente da gente. Sim, também. Porque sempre tem intenções, pretensões, né? São formulações próprias. E aí ele diz o seguinte, ó. Então o que é que devemos. Aqui é punk. Dói. Aqui dói. Tá? É radical. Aí diz, então o que é que devemos fazer com o nosso comunista liberal? Que é sem dúvida um bom homem. E certamente está bastante preocupado com a pobreza e a violência no mundo. E ainda por cima, pode-se dar o luxo de ter essas preocupações. O que fazer com efeito com um homem que não pode ser comprado pelos interesses das grandes corporações porque é seu coproprietário? Que sabe o que diz sobre a luta contra a pobreza porque lucra com ela? Aí ele cita, ele diz assim, ó, Bertolt Brecht apresentou uma resposta a essas interrogações em seu poema intitulado Perguntas a um Bom Homem. Aí aqui vem a voadora. Aí diz assim, ó, o Brecht. Avança, ouvimos dizer que és um bom homem. Não te deixas comprar, mas o raio que incendeia a casa também não pode ser comprado. Mantens a tua palavra. Mas que palavra disseste? És honesto, dás a tua opinião. Mas que opinião? És corajoso. Mas contra quem? És sábio. Mas para quem? Não tem em conta os teus interesses pessoais. Que interesses consideras então? És um bom amigo. Mas serás também um bom amigo da gente boa? Agora, escuta. Sabemos que és nosso inimigo. Por isso vamos encostar-te ao paredão, mas tendo em conta os teus méritos e boas qualidades. Vamos encostar-te a um bom paredão e matar-te, com uma boa bala de uma boa espingarda e enterrar-te com uma boa pá na boa terra. Essa é a solução do Zizek para o bom comunista, o bom comunista liberal. Esses filantropos. Que é o que? A violência. Né? Então, quando o Brecht ele traz, é engraçado que ele traz o poema do Brecht referente ao nazismo, que é completamente capitalista. Né? Então, ele coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio, coloca que está todo mundo errado, né? Que não tem o que você fazer às vezes. Né? Só vai sobrar isso. Só vai sobrar isso. Está no próprio Marx, né? Também, né? E é aquele sentido, por isso que a gente brinca que a leitura do Zizek dói, no sentido de que, tá bom, se o capitalista está errado, vou fazer o que com ele? Se o comunista está errado, vou fazer o que com ele? Uma coisa tem salvação, mas essa salvação também é o meio da violência. Outro meio também vai ser violento. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deitar e ficar olhando pro teto. Mas não, aí também vai ser violento porque eu vou estar sendo negligente e não vou estar fazendo nada. Você fica sem saber o que fazer. Por isso que dói. De dar uma crise existencial, você fica assim, gente, ou eu aceito que eu faço parte disso, né, que eu faço parte dessa máquina, né, eu faço parte dessa máquina, que eu estou inserido nesse ambiente de violência, que eu reproduzo essa violência, que a minha ideia é violenta e ela vai acarretar um efeito borboleta, ela vai acarretar outro tipo de violência, mas que eu vou tentar dar o meu melhor, né? Vou tentar ser convicto de mim mesmo, né? Vou tentar ser convicto das minhas ideias,
Ou eu vou pro front, como Martin Luther King e outros, e às vezes morrer por isso. E morro por isso. Né? Ou tenso. assume essa violência, ou assume e vive essa violência. Ou não assume e continua vivendo essa violência. Ele te leva ao limite da sua própria existência, né? Te convoca a uma responsabilidade subjetiva muito forte, né? Ali. E assim, porque pro Zizek, o capitalismo ele chegou no ponto limite. Né? Ele chegou no ponto limite dele. E aí, por isso que às vezes ele vai defender certos tipos de violência, porque são poucas pessoas que detêm o poder, né, das coisas. Como é que você tira? Como ele foi sendo irônico aqui. Né? Esse sujeito tá de boa, o dele todo está garantido pro resto da vida. Né? Por aí cita Bill Gates, cita outros, cita o pessoal da Google, tá todo mundo tranquilo. Né? Então eu posso fazer caridade numa boa, né? Agora vem cá, para a base da pirâmide mesmo e sente na pega para ver o cotidiano. Né? Então vai nesse sentido, às vezes, de volta à dicotomia. De você ser ativo, mas ao mesmo tempo se encontrar num ambiente completamente de passividade. Você se vê nesse beco sem saída, mas você tem que fazer alguma coisa. Mas saiba que essa coisa também vai estar contribuindo para algo ruim. Então talvez dos males escolha o menor. Vamos dizer assim, a partir do seu julgamento. Aí olha só como que ele entende o capitalismo. É talvez aqui que podemos situar um dos principais perigos do capitalismo. Embora seja global, embora abranja o mundo todo, mantém uma constelação ideológica estricto senso destituída de mundo, negando à grande maioria das pessoas qualquer cartografia cognitiva dotada de significado. O capitalismo é a primeira ordem social e econômica que destotaliza o sentido. Não é global ao nível do sentido. Não há visão de mundo capitalista, global, nem civilização capitalista. Olha só, cara. Nunca li isso em nenhum lugar. Propriamente dita. A lição fundamental da globalização é precisamente que o capitalismo, isso me preocupa, pode se adaptar a todas as civilizações. Da cristã a hindu ou a budista, do ocidente ao oriente. E sua dimensão global só pode ser formulada ao nível da verdade sem significado. A ideia é que também tudo vai se tornar mercadoria. É a questão do Midas, né? Como o real do mecanismo do mercado global. Né? Então, olha como que é forte isso. Um exemplo disso, por exemplo, às vezes você tem no ambiente prisional, né? Às vezes até grupos de presos criticando o capitalismo. Estou aqui por causa do capitalismo. Sim. Né?